Vocês querem ligar o ar quente? Quer ligar o ar quente? Não precisa? Não? Então tá bom, só fechar a porta ali então. Hoje temos famílias que se reuniram aí para comemorar o Dia dos Pais, aí já avisaram que não ia vir de manhã. E eu sempre recebo recados de alguém que não vai poder vir hoje. Então, eu sei de alguns, não sei de outros. Pronto? Pronto, minha tela? Muito bem. Abra suas Bíblias em Atos, capítulo 26. Atos 26, versículo 14. Atos, capítulo 26, versículo 14. Estão descolando as páginas da Bíblia. Acostumado a usar a Bíblia digital, né? Aí, quando pega a Bíblia de papel. E ultimamente, Atos, capítulo 26, versículo 14. Você vai encontrar parte desse versículo no capítulo 9 de Atos mesmo, capítulo 9, verso 5. Só que eu vou explicar isso aqui, porque provavelmente um curioso da Bíblia aí, sabe, aquele que é o bereano, né, que pega e vai conferir, ele vai chegar assim, tem um erro aqui, pastor. Tem duas versões da Bíblia, a NVI e acho que atualizada é essa aqui, ó. Tem uma outra versão que em Atos capítulo 9, verso 5, ele não tem esse finalzinho aqui, ó. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Não tem. Por quê? Porque, segundo os estudos, na hora que o escriba estava lá fazendo a cópia, aquele pedaço ali não dava para entender o que era. Então, em algumas Bíblias que constam, ele está em colchete. Em colchete significa assim, há uma dúvida aqui. Porém, o mesmo assunto é tratado pelo próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 26, que é esse que a gente vai ler. E aí, quando ele cita inteiro. Então, supõe-se que aquela parte que está sem entender é exatamente aquela que Paulo colocou no verso 26. Tá bom? Então, Atos 9, 5 ou 26, 14 é o mesmo versículo. Então, eu vou explicar aqui o contexto para você entender. Qual é o contexto de Atos 26, 14? Atos 9 é o capítulo que fala da conversão de Paulo, de Saulo. E uma observação importante também aqui. Paulo nunca mudou o nome dele, viu? Sempre foi Saulo e Paulo. Depende onde ele estava. Entre os judeus, Saulo, entre os gregos, Paulo. Compreendido? Nas cartas ele vai aparecer sempre como Paulo, mas ele nunca, ele era Saulo, mudou o nome, nunca mais, igual Israel, Jacó mudou para Israel. Jacó mudou para Israel, beleza, está mudado. Foi Deus que mudou. Agora Saulo, ele nunca deixou de ser Saulo. Então, quando ele está em Atos 9, que é o capítulo da conversão dele, todos vocês que já conhecem a Bíblia, lembra que ele está no caminho de Damasco, indo perseguir cristãos, e ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, foi o dia da conversão dele, o momento da conversão dele, teve alguns elementos ali interessantes dele ver e ouvir. Tem uma outra versão que troca aí, o ouvir e ver. Ele cai no chão e ele fica cego e ele ouve Jesus fazendo a pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que
me persegues? E ele faz a pergunta a Jesus: mas quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Só o fato dele usar Senhor está implícito ali um entendimento de que Saulo, ele está reconhecendo que aquele que o derrubou, aquele que está colocando ele no chão, é um Senhor, é um soberano, é um maior do que ele. Então, quando ele diz assim: quem és tu, Senhor? Jesus responde a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Lembram disso? Todos aqui lembram disso? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí aquela história toda. Não, mas ele não está perseguindo Jesus, ele nem acreditava em Jesus, ele não gostava de Jesus, ele não aceitava Jesus. Por quê? Porque ele era um judeu, e o judeu nunca reconhece Jesus como Messias, então ele não está perseguindo o judeu, ele está perseguindo um pessoal que segue Jesus. E aí fica bem claro que quem persegue os cristãos persegue o próprio Jesus. Quem persegue o corpo persegue a cabeça. Tá? E aí lá no capítulo 9 de Atos, no verso 5, ele diz lá: eu sou Jesus a quem tu persegues, e para. No capítulo então 26, como eu havia dito, ele está narrando o que aconteceu com ele. Ele diz assim: e caindo nós todos, porque nisso a gente já entende que não foi só Paulo ou Saulo que caiu em terra, mas as outras pessoas estavam junto com ele. E ele diz: ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, que era a língua dele, e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí vem a ênfase que eu gostaria de dar a partir de hoje e nos próximos domingos, nisso aqui, ó: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Essa frase, ela está carregada de um significado muito interessante. Então, primeira coisa que a gente precisa entender para seguir, porque eu quero falar um pouquinho hoje, como você está vendo ali no texto, um ensino para os pais. Hoje é um ensino para os pais. Nos próximos domingos vai mudar isso aqui. Aqui vai continuar, mas aqui vai mudar. Hoje seria para os pais. Pais e mães, obviamente. O que significa esse dura coisa te é recalcitrar? Quando o Senhor Jesus está dizendo isso a Saulo, ele entende perfeitamente, porque era algo do dia a dia dos pecuaristas, vamos chamar pecuarista, do agricultor. Podia ser tanto o agricultor quanto o pecuarista da época. O sujeito que está arando a terra, ele precisa de bois para puxar o arado. O sujeito que está comandando os animais no campo, ele precisa de controle sobre os animais. O que é um aguilhão? Aguilhão é uma vara comprida, pontiaguda, que servia para cutucar, para furar, ou para espetar, ou o que você quiser. E não sou da seita dos protetores dos animais, tá? Então não me venha com essa coisa de, isso é politicamente errado, cutucar os animais e tal. Também concordo, mas não é essa a questão. Não, nem fique preso a isso. Mas o aguilhão é aquela vara comprida que a pessoa que está atrás do boi faz o quê? Orienta a direção. Então, ele está puxando um arado e ele começa, então vem com o aguilhão e faz isso aqui, cutuca o boi para ele poder manter na mesma linha. Entendido? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, a região que a gente veio tinha muitos caminhões de bois. Já viram um caminhão cheio de boi? Já viram? Claro que os mais velhos sempre viram. Agora os piá de prédio nem sabem o que eu estou falando, né? O que acontecia? Eles estavam fazendo viagem com o caminhão com os bois e vários deles deitavam. Então, quando o caminhoneiro parava, no próprio caminhão tinha uma vara ligada na bateria que ela dava um choque na ponta. Então, quando ele parava, ele precisava pôr aqueles bois em pé, porque eles não podiam viajar deitado, porque era perigoso e depois podia acontecer qualquer coisa. Então, o que ele fazia? Ir lá e para o boi se levantar.
Tá certo, tá errado, não sei. É para proteção do boi. Então o boi se levanta. Não era exatamente para direcionar ele, porque ele nem tinha espaço para direcionar, mas era esse aguilhão ligado na bateria era para fazer ele ficar em pé novamente para poder seguir a viagem. Quando Jesus está dizendo para Paulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, ele está dizendo assim, Saulo, quando eu cutuco você, quando eu quero colocar você no caminho, recalcitrar é o quê? Chutar, coicear, resistir, não aceitar. Só que tinha um problema, quando ele fazia isso, quanto mais ele fazia isso, mais ele se machucava. Entendido, né? Quanto mais o boi faz isso aqui, porque ele não quer ser cutucado, ele não quer mudar a direção, ele não quer aceitar o controle do seu dono, do seu tutor ou do seu orientador, quanto mais ele coiceia, quanto mais ele chuta, mais ele se machuca. Guarda aqui a palavra, se machuca. Aí Deus está dizendo assim, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, se você insistir, você vai se machucar cada vez mais. Guardado isso? Agora vamos trazer isso aqui para nosso contexto. O Senhor Deus é aquele que, diz a palavra, que Ele nos orienta, nos corrige, nos redargue, nos refaz, é aquele que quer nos pôr no caminho. E todos nós, em algum momento da nossa vida, ou já viveu isso, ou vive, ou vai viver, a experiência de ser cutucado por uma vara da direção de Deus, que está dizendo assim, teimoso, você é muito teimoso, você é um desobediente, você é um insistente, eu vou te colocar no caminho. Porque até agora você não aprendeu a andar nos meus caminhos somente ouvindo. Então, se não é mais ouvindo, eu preciso te colocar no caminho, agora eu vou usar de uma vara. Eu vou usar de uma vara para orientar o seu caminho. E Deus está dizendo, e já adianto, não adianta chutar, porque eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho para a sua caminhada sobre a terra, eu tenho fases que eu preciso levar você à maturidade. Eu tenho Deus, né, Ele está dizendo assim, eu tenho que levar você à imagem e à perfeição do meu Filho. Então, eu vou cumprir isso na sua vida, eu preciso fazer isso com você. Então, se você insistir em chutar, em resistir à orientação da vara, vai se machucar cada vez mais. Se você mudar a sua opinião, não vai sofrer. Que coisa interessante, né? Aí você diz assim, mas que Deus danado esse, né? Deus que usa a vara para os seus filhos. Olha, gente, vamos transportar isso para a paternidade. Eu sei que você vai puxar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e vai dizer assim, olha aqui, esse estatuto, está escrito aqui que não pode, não sei em que linguagem está escrito lá, mas está dizendo que lá não pode fustigar a criança. Não pode usar a vara na criança. Não sei qual o termo que está lá, tá? Mas alguma coisa parecida. Está dizendo que a criança é intocável. Aí tem pais que ficam revoltados, porque o desejo deles é espancar os filhos de manhã, de tarde, de noite. E tem pais que se alegram nisso, dizendo assim, está vendo? Eu não tenho nenhuma responsabilidade. Então, pais, eu quero só dar uma caminhadinha com você, pais e mães,
em aquilo que é nossa responsabilidade como igreja, responsabilidade como responsáveis por casa, por famílias. Eu, por exemplo, hoje sou pai 2 vezes, né? Uma primeira e uma segunda com os meninos. Talvez lá na frente, eu espero que a gente seja pai pela 3ª vez, né? Sei lá se chega lá, né? Mas não está meio fácil não, gente. Né? A Eliane acho que chega lá, mas o avô não sei. Mas tem alguns aqui que são tios. Você também vai ter que fazer muita força, hein? Gerson vai ter que fazer muita força para chegar lá. Alguns aqui são tios, alguns aqui são como a irmã que estava com as crianças domingo aqui, a Luzia, responsável por crianças. Mas ela não é mãe, ela é responsável por crianças, ela trabalha com crianças. Então, todos nós que somos pessoas que têm responsabilidade sobre crianças, professores na escola dominical, pastor, os adultos, todos nós somos responsáveis pelas crianças da igreja, viu, gente? Todos nós somos responsáveis. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 2, verso 52, nós vamos encontrar o Senhor Jesus retratado nesse texto aí, que diz o quê? Vamos lê-la juntos? Pode ler. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Estão percebendo ali o versículo como ele está dividido? Só fazer uma observação rapidinha. Eu nunca sento nesse lado aqui, né? E hoje eu sentei aqui, gente, não dá para ler o que está na tela, por causa dos irmãos que ficam aqui na frente. Vocês sofrem com isso todo domingo? Não? Então acho que é por isso que não sentam aqui na frente, é isso? E aqui na frente, na primeira fileira, não dá para ler nada. É o ângulo, né? Ainda mais o Alexandre na frente, eu fiquei pensando, e vocês aí atrás? É uma música nova, né? Mas lá atrás dá para ler? Então tá. Beleza. Sabedoria, essa é uma característica de quem está narrando sobre Jesus. Ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em estatura e graça. Eu não vou pregar sobre isso aqui, eu só estou dividindo o versículo aqui. Ele crescia diante de Deus, Deus está olhando para o seu filho, e ele crescia diante dos homens, os homens estão olhando para o Filho de Deus. Então ele está rodeado de uma nuvem de testemunhas. Só que tem uma coisa interessante aí, gente. Tem uma pessoa responsável diretamente pela vida de Jesus. Tem uma pessoa responsável diretamente por isso daqui, sabedoria, estatura e graça diante de Deus, diante dos homens. Uma pessoa que, quando ele morreu e chegou lá no céu, certamente ele ouviu do Deus Pai: olha, parabéns, trabalho bem feito. Quem foi? O José. O pai adotivo de Jesus. Então, todos aqui nesta manhã, será que conseguem sair daqui com o espírito de José? Será que vocês, mulheres, homens, mais velhos, mais novos, podem sair daqui carregando no coração, vocês que serão pais lá atrás, conseguem sair daqui carregando no coração o espírito de José? Se você estudar um pouquinho a biografia de José, você fica pensando, que homem, que sujeito. Então, quando você está falando de personagem, uma das primeiras coisas que você pensa é assim, quem é ele, o que ele tem, onde ele mora, o que ele faz. Essa é uma descrição meio que básica, né, quando se define pessoas. Quem é ele, onde mora, o que ele tem, o que ele faz. Então, quem é ele? Um judeu. Onde ele mora? Numa casa simples. O que ele tem? A Bíblia não menciona riqueza alguma. O que ele faz?
constrói casas. Constrói casas, na verdade, carpinteiro na época, ele tanto constrói casas como ele constrói móveis. Isso era uma profissão boa? Uma profissão boa. O homem ficava rico com isso? Não. Vinha de uma família assim, de empresários? Não diz nada lá. Fazendeiro? Não. Idade aproximada de José? Supõe-se que ele devia estar na faixa de uns 40 anos. Esse homem foi escolhido por Deus. Escolhido por Deus para ser quem? O pai terreno de Jesus. Escolhido por Deus para assumir uma responsabilidade. Igualzinho nós aqui. Não, pastor, não, eu não sou José. Igualzinho nós aqui, escolhidos por Deus para serem pais de alguém. Se não é pai biológico, é pai adotivo, postiço. Se não é mãe biológica, é a mãe que assume como seu. É alguém que se posiciona diante de Deus e diz assim: Deus, o Senhor tem... Não vamos entrar aqui na questão teológica, né? Mas vamos fazer de conta, Ana. Vamos fazer de conta que lá no céu... De conta, não estou dizendo que isso é doutrina bíblica. Vamos fazer de conta que lá no céu, sabe aqueles armários de guarda-volumes? Vamos fazer de conta? O Zezinho sabe o que é isso aí, né? Lá na empresa tem um monte desse, né? Você chega lá e guarda as suas coisas. Agora imagina o céu assim, gente, forrado desses guarda-volumes, com gavetinhas todas pequenininhas. Cada gavetinha daquela tem uma alma. Cada gavetinha... Eu estou brincando aqui com uma ideia, tá? Cada gavetinha daquela tem uma alma. Então, o fulano vai nascer e Deus diz assim: eu preciso dar um tutor, eu preciso que ele vá, esse conhecido meu, diante da fundação do mundo, ele vai à terra, ele não vai lá só para encher a terra nem está precisando de mais gente, ele não vai lá para... fazer um passeio de 70, 80 anos, não. Ele vai lá para cumprir um propósito, ele vai lá para me glorificar, ele vai lá para me revelar aos outros. Ele vai até lá para que eu me revele aos outros. Ele vai lá para que eu possa me manifestar aos outros. Ele vai até lá para glorificar a mim, Deus dizendo. Então, eu preciso colocar essa alma numa pessoinha, e eu preciso dar um responsável para ela. Então, o que acontece? A mamãe está com um bebezinho ali que vai começar agora a vida dele. A alma vai ser colocada ali. Ou vai ser colocado ali, ou vai ser colocado dali a pouquinho, mas vai ser colocado. Tem que se colocar porque sopro de Deus nessa vida. Isso que é a vida. O resto é só bolinho de carne, né? O sopro de Deus é que vai dar a vida. Então Deus assopra a vida dele, a alma nessa pessoa, e agora essa pessoinha precisa de alguém. Os 9 meses primeiro está guardadinho, e depois que ele põe a carinha no mundo, precisa de pessoas para cuidar dele, para cuidar dela. E o primeiro momento é fácil, né? Porque o que você manda essa criança fazer, ela faz, não faz? Não é verdade? Eu sempre disse para o Tiago e a Tami que, né, para a Evelyn e para o Jair, é muito fácil criar criança pequena. O duro é depois que cresce. Vocês estavam achando que era o inverso, né? Vai ver quando começar a nascer uns bigodinhos assim. E aí, gente? Quando Lucas está narrando a respeito de Jesus, dizendo que ele crescia em sabedoria, em graça, estatura, diante dos homens, diante de Deus, estatura e graça, quem que passou isso para ele? Porque ele não nasceu sabendo dessas coisas.
A criança nasce como uma esponja seca. E ela agora vai absorver tudo o que vai ser passado para ela. Ela vai absorver tudo aquilo que está ao seu redor. E aí vem o papel dos pais. Transmitir para essa criança todos os conceitos de Deus. Todas as ideias de Deus. Tudo aquilo que forma a estrutura psíquica, mental, emocional, aquilo que é estrutural, tudo aquilo que forma o edifício da mente da criança, desde cedo, com uma base bem feita, para que ela cresça e ela tenha na sua mente todos os conceitos de Deus. E para isso, todos nós aqui sabemos que é tarefa difícil. Por que é tarefa difícil? Porque é uma insistência. Porque é algo que Deus mandou fazer. Só isso. Deus mandou fazer. Então não chuta o aguilhão. Ah, não quero. Não vou perder meu tempo. Ô bicho ruim esse menino. Ô menina teimosa. Eu desisto. Nunca. Fazer isso é chutar o aguilhão. Vai se machucar. Ou machuca agora, ou machuca amanhã, ou machuca depois de amanhã. Mas vai se machucar. Eu não tem como, eu abro mão, eu desisto. Esse adolescente, meu Deus, que adolescente é esse? Eu abro mão. Quer fazer agora? Faz o que quiser. Não chuta o aguilhão. Enquanto ele estiver debaixo do seu teto, você é responsável diante de Deus para ele. Não quer dizer que ele está lá com 40 anos de idade debaixo do seu teto, você é responsável ainda, né? Você é responsável até um certo nível e já devia ter posto ele para fora, ou ela para fora. Tá? 40 anos em casa, a gente não é... Não quero formar família, não quero marido, não quero mulher, não quero filho, quero ficar aqui debaixo das asas do papai e da mamãe. Isso já mostra o papai e mamãe que você foi. Compreenderam? José ele foi escolhido por Deus para ser o pai postiço de Jesus, o pai adotivo. Gente, isso aqui já começou a dar um tranco na vida dele quando ele soube que a noiva dele estava grávida. O que o cara faria hoje? Olha, e parece que a coisa pior é a explicação. Você está grávida? Estou grávida. Como assim? Nossa, só tem um jeito de ficar grávida. Como assim? O que aconteceu? Foi naquele baile? Não, você sabe que eu não vou em baile. Você sabe que eu sou uma mulher que homem nenhum toca. Mas como assim? E ela conta uma história para ele. Gente, para mim, essa é a parte difícil. Essa história que você está contando é pior do que o fato de você estar grávida. Como assim? Quantas vezes isso aconteceu na história? Quantas narrativas tem, quantos ensinos você ouviu na família de alguém que ficou grávida desse jeito, sozinho? Por uma intervenção espiritual. A gente sabe hoje em dia que existe, a gente sabe de histórias de mulheres que são possuídas por um espírito maligno, em ato sexual, mas não engravida. Isso nós sabemos hoje. Agora, de alguém que ficou grávida sozinha por uma intervenção de Deus, não há relato na história. Nunca antes de Jesus, nunca antes de Maria e nunca depois de Maria. Aí Maria vai e conta para Jesus essa história, e aí, para José, né? E aí vem a dificuldade do homem de aceitar isso. E aí vem a diferença entre ele e a maioria dos homens. O que ele vai fazer? Ele vai assumir com temor esse papel.
E quando nós conhecemos toda a história, no Natal sempre se repete isso, né? E quando Jesus cresce, ele vai ser o responsável para fazer o que com Jesus? Ó Jesus, o negócio é o seguinte, você não tem a minha cara, você não tem a cor dos meus olhos, você não tem um cabelo igual ao meu, você só parece um pouco com a sua mãe. Então, meu filho, se vira. Comida eu ponho em casa, o resto, meu filho, eu não quero nem saber de você. Não. Gente, ele adota Jesus. Ele adota Jesus como filho. Ele adota porque ele acredita naquilo que tem acontecido na vida dele nos últimos anos. Ele adota porque ele crê, ele sabe que algo está acontecendo na sua casa, algo está acontecendo na sua vida, algo já aconteceu com Maria, algo está acontecendo com ele, algo está acontecendo com esse menino. Ele adota Jesus e ele vai levar Jesus para os lugares-chave, os lugares onde as profecias messiânicas se cumprem. Que coisa impressionante. Eu acho que não tem cena mais bonita do que no domingo de manhã, um pai pegando o seu filho pela mão e dizendo: vamos juntos adorar o Senhor. Tem? Acho que não tem cena mais bonita do que a mãe pegando o seu menino, a sua menina, arrumando o cabelinho dele, dela, pondo a melhor roupinha e dizendo assim: vamos juntos adorar o Senhor. Subiremos ao monte do Senhor para adorar o Senhor. Acredito que não tem cena mais bonita do que a família saindo de casa, com os pais, os adolescentes, indo juntos. E depois esse barbado, essa moça, saindo juntos de casa com seus pais, para juntos adorar o Senhor. Acredito que não tenha alegria maior, porque eu já passei por isso, do que você estar no altar, entregando a sua filha ou o seu filho para uma outra pessoa e dizendo assim: que o Eterno abençoe a sua vida, a sua família, e poder dizer assim: repita daqui para frente o que a gente começou com você. Porque quando um pai e uma mãe entregam o seu filho ou a sua filha no altar, no casamento, está dizendo assim: agora, a partir de agora, o meu papel muda e o seu começa. Tem coisa mais bonita que isso? José não vai entregar Jesus no altar de um casamento. José vai entregar Jesus num altar dolorido, que foi a cruz. Mas ele cumpriu. Ele foi um exemplo de hombridade, um exemplo de espiritualidade, proporcionou a Jesus um modelo humano de integridade, um modelo humano de devoção. Você pode ver aqui, ó. Opa. É isso mesmo. A questão da submissão a Deus faz com que ele entenda que ele não luta, ele não pode lutar contra os aguilhões, ele não tem que chutar, ele não tem que coiciar, ele tem que fazer o quê? Aceitar, submeter e obedecer aquilo que Deus já deixou muito claro para ele. Na vida que José teve com Deus, no andamento da vida que José teve com Deus, com certeza absoluta, ele aprendeu que não dá para resistir, não dá para ser teimoso, não dá para ser desobediente àquilo que o Pai colocou para ele como responsabilidade na vida de Jesus. Alguém aqui vai começar a chutar aguilhões?
Você e o Alexandre são os que têm mais filhos aqui, é isso, né? 3. Se tem alguém aqui que vai ter mais razões para chutar, é vocês dois. Os que têm 2 chuta menos, o que tem 1, teoricamente, chuta menos. Às vezes pode ter um também que faz com que os pais chutem mais do que todos, né? Agora eu posso garantir para vocês que entregar os filhos de vocês diante de Deus, com todo um conceito da pessoa de Deus, com tudo aquilo que vocês carregam de Deus, entregar para os seus filhos, não tem preço. Eu estava ali fora quando eu cheguei e o Thomas veio perguntar dos 10 mandamentos. Falei, quem colocou aquilo lá? Quem? Ingrid. Ele chegou lá, vô, o que é esse negócio aí? Eu disse, você não sabe o que é? Ele disse assim, eu já vi lá embaixo, né? Mas o que é? Ele não sabia dizer, né? Eu falei para ele, isso aqui são os 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés numa pedra, lá está escrito na Bíblia. Daí ele, então esse lado aqui não pode, esse lado aqui pode. Eu disse, não, nenhum pode. Aí essa hora a cara mudou, né? Assim, como... Eu disse, está vendo aqui, ó, não. O único que não tem a palavra não é lembra-te do dia do sábado para o santificar. Os outros todos começam com não. E aí quem conhece ele sabe a cara que ele faz quando ele está processando, né? Zzz. Ele para, abre a boca e fica olhando. Gente, ele teve ali, em alguns segundos, ele teve uma aula. Em alguns segundos, ele estruturou um conceito. Não sabe tudo, ele não pode explicar, mas ele vai poder explicar. Ele visualizando, ouvindo e entendendo um pouquinho. E quando a criança não faz pergunta, não adianta tentar empurrar tudo de uma vez, tá? Deixa ele fazer a próxima pergunta para responder. E ele ficou olhando aquilo lá e agora, pela primeira vez, ele entendeu o que é os 10 mandamentos numa pedra grande. Então, a aula dele durou uns 30 segundos mais ou menos hoje. O resto é bônus. Agora nós que somos pais, é capaz de citar os 10 mandamentos sem ir lá ler? Ninguém aqui? Os 10, decor. Como é que vai ensinar os filhos? Gente, José não tinha um livro devocional para ensinar Jesus. Ele não tinha a Bíblia como nós temos para ensinar Jesus. Não tinha escola dominical para levar Jesus. Ele levava Jesus para a escola de alfabetização, que é onde se alfabetizava com uma cartilha, né? Caminho Suave é o nome da cartilha. Nada disso. Sabe onde que ele aprendia a alfabetização? Na Torá, na própria Bíblia da época. Sem audiovisual, sem imagens, sem cores. E o restante José tinha que completar em casa, porque a escola é só um pedacinho. Mas eu estou cansado. Não chuta o aguilhão. Você tem uma missão. Não chuta o aguilhão. Porque todos nós vamos comparecer diante de Deus um dia e prestar conta da nossa vida. E acredite, você acha que você vai prestar conta do que você fez, do que você falou, do que você pensou. Não, você vai prestar conta muito mais de vidas de outras pessoas que estavam debaixo da sua responsabilidade do que da sua própria. Pesou agora? Não chuta o aguilhão, não é culpa minha. Eu não sou responsável por ninguém. A pergunta que Deus fez para Caim. Caim, onde está? Onde está?
Eu não sei. Onde está o seu irmão? Então, o papai não está mais aqui, o irmão mais velho está, então o irmão mais velho é responsável. A mamãe ficou viúva, ela é responsável. Depois da mamãe, o mais velho. E assim por diante. Ah, eu moro no orfanato. No orfanato tem quem é responsável. E para fechar isso aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Porque eu vou partir de um pensamento meu. Todas as vezes que eu começo a ver esses paradoxos na Bíblia, algumas coisas me incomodam, como eu acredito que incomoda qualquer um de nós. Então, eu não vou perguntar aqui o que está te incomodando nesse negócio, porque eu sei que se a gente abrir aqui um debate, a coisa vai longe. Mas eu posso confessar a você o que me incomoda quando eu vejo esses paradoxos na Bíblia. Deixa eu achar aqui um versículo para embasar o que eu quero falar para você. Eu me pergunto, por que tem que ser assim? Esse já é o primeiro chute na agulha, né? Não tem jeito mais fácil? Deus não tem um jeito mais fácil de fazer a maternidade ou a paternidade ser exercida? Se coloque agora, por alguns instantes, no lugar de Deus e decida você como que você faria. Pensou aí? Alguém quer falar? Como que você faria no lugar de Deus? Você, assim. Quem conseguiu ter uma resposta do jeito que você faria? Levanta a mão. Não levantando a mão significa o quê? Eu vou fazer outra pergunta. Você não conseguiu elaborar? Levanta a mão. Não conseguiu. 2, 3, 4. Não conseguiu. 5, 6, 7. Ah, entendi. Perceberam agora a nossa dificuldade de nos colocar no lugar de Deus e achar que a gente tem razão? Porque quando eu passo por certas coisas na Bíblia, a primeira coisa que eu quero fazer é perguntar para Deus por que tem que ser assim. É como se Deus dissesse, eu não vou responder, pense você o que você faria no meu lugar. E aí eu me engasgo, porque eu não sei exatamente, eu só sei que ele está errado. No meu coração, ele está errado, Deus está errado, porque não é assim que se faz. Até a hora em que eu chego em algumas coisas na Bíblia e encontro, por exemplo, versículos como esse que eu vou ler aqui. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Que para mim, esse negócio de Deus fazer as coisas desse jeito é loucura. Como é que ele pode criar gente lá no céu, enfiar aqui na terra e mandar o outro cuidar? Explica isso. Mas daí eu chego aqui e digo assim, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí eu já começo a tirar o time de campo, né? Porque bem vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Paulo está falando isso lá em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, tratando de um assunto da pregação. Ele está se colocando como aquele que é o pai dos gentios, aquele que é o profeta, aquele que é o pregador, aquele que é o apóstolo, aquele que vai levar a mensagem aos gentios, e ele está dizendo para os crentes assim, eu não entendo mais como que Deus está mandando fazer essas coisas, mas eu entendo que não se discute com Deus. Por quê? Porque quando você pega o mundo grego e o mundo hebraico,
o pensamento deles são muito diferentes, porque no mundo hebraico, o que o mundo hebraico busca, o que era o pensamento deles a respeito das coisas de Deus. Olha que coisa interessante. Para eles, a mentalidade dos hebreus era assim: tudo que se refere a Deus, porque isso foi um conceito aprendido lá atrás, tudo que se refere a Deus tem a ver com milagres. É um povo que foi guiado, marcado por milagres. No mundo do pensamento helenista grego, qual era o conceito que eles mais carregavam na vida deles? Milagres? De jeito nenhum, até porque eles não tinham uma espiritualidade que estava voltada para isso. Qual era a marca deles? Sabedoria. Então nós temos aqui pensamento de milagres, pensamento de sabedoria. Agora pensa bem, se você, agora, naquela pergunta que eu fiz, se você diz assim: então, eu posso me colocar no lugar de Deus e eu posso dar uma resposta em que seja mais fácil lidar com filhos de uma forma que não seja aquela forma que eu tenho que chutar aguilhão. Então você está fazendo uso da sabedoria. Certo? E não esperando o milagre. Agora, quando você faz uso da sabedoria para dar uma resposta a Deus, você está fazendo uso da sabedoria humana. E, meus irmãos, esse é o problema de hoje. Como é que os pais querem ensinar os seus filhos? Com a sabedoria humana. E não a sabedoria de Deus. Ah, é uma loucura? É uma loucura. Deus trabalha com loucuras. Sabedoria humana. Vamos ensinar aos nossos filhos aquilo que a gente aprende no mundo. Porque aquilo que a gente aprende no mundo, a gente não tem que chutar. Só que vem o Deus depois, pode chamar as crianças lá. Aí vem o próprio Deus com uma agulha, uma vara e cutuca você. Se você mudar o rumo, tudo bem. Se você não mudar o rumo, você vai chutar a agulha. Você chuta a agulha, se machuca mais e mais e mais. E agora eu quero perguntar a vocês o seguinte: homens e mulheres aqui da comunidade. Isso aqui, Tiago, talvez tenha que ser repetido domingo, essa pergunta, não o assunto, mas essa pergunta. Quantas mães aqui, eu nem vou colocar os pais, eu vou colocar as mães, porque esse negócio que sempre começa pelas mães. Quantas mães dessa igreja se dispõem a se juntar pelo menos uma vez por semana durante 4 semanas, durante um mês, para orar pelos filhos? 3, 4, 5, 6. Quero deixar isso com vocês, mulheres. Quero deixar isso com vocês. Essa tarefa. Porque na hora que vocês fizerem isso, eu nem vou perguntar para os homens, que esse aqui vai ser o bônus para os homens hoje, para os pais. Porque eles vão, a primeira coisa que eles vão fazer, se eu fizer essa proposta, primeiro para os homens, a primeira coisa que vai acontecer, vão chutar a agulha. Não tenho tempo, estou cansado, não posso, não dá, meu horário não dá certo, mas eu vou deixar isso aqui, mulheres, com vocês. Mulheres, uma vez por semana, por 4 semanas, se organize, Eliane, ajuda aí. Se organize um dia para vocês orarem pelos filhos. Preferencialmente juntas, não em grupos separados, não separadas. Seja uma manhã, seja uma tarde, seja uma noite, seja chegando domingo mais cedo.
orar pelos filhos. Porque depois que vocês fizerem isso durante 4 semanas, alguns homens vão se juntar a vocês. Por quê? Porque nós temos a tendência de orientar, de criar, de ensinar os nossos pequenos, os nossos adolescentes, os nossos jovens com a sabedoria mundana. Eu gostaria muito que a gente resgatasse a educação dos nossos filhos. Se você fez bem feito, pai, parabéns. Você só tem a ajudar os outros agora. Se você fez mais ou menos, dá para melhorar. Se você nem fez, dá para começar. E se começa pedindo perdão. Combinados? Vamos fazer isso. Porque, meus irmãos, o mundo de amanhã, vai precisar demais dos nossos filhos. Demais. E os nossos filhos amanhã vão precisar demais de vocês, de nós, pais. E nem todos estarão aqui. Nem todos estarão aqui. Então, vamos colocar isso na cabeça deles. José fez isso com Jesus. Ele encheu a cabeça e o coração de Jesus de um jeito que quando Jesus cresceu, não teve crise de identidade, não teve problema quando ele ouviu piada dentro de casa, quando ele ouviu piada lá fora. Ele não teve nenhum problema com a sua paternidade aqui na terra. Nenhum problema. Por quê? Porque José fez bem feito. E onde está Maria aí? Provavelmente orando. Provavelmente orando. Deus, Pai, dê sabedoria para o meu marido. Dê sabedoria para o Zé, para ele ensinar Jesus. Então, essa é a proposta que eu quero deixar para os pais, os homens e as mulheres. Amém? Agora é com as crianças. Pais, homens, fiquem em pé. Obrigado. Isso. Só os pais. Só os pais. É. Ou vocês têm filho aí? Espero que não mesmo. Senta aí. Pais, quero orar pela vida de cada um de vocês, pela minha, e pedir que o Espírito de José, o mesmo Espírito Santo que habitou José, Pai de Jesus, habite em nós também. Amém? Deus, Papai do céu,
Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esta manhã linda que o Senhor nos deu. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Queremos orar por aqueles que não puderam também, com suas várias atividades. Nós oramos pela vida de cada um. E agora, neste momento, nós queremos orar pelos pais que estão aqui. Eu oro pela vida dos teus filhos, pela vida do Zezinho, do Gerson, do Alexandre, do Luiz, do Antônio, do Davi, do Tiago, pela minha, para que o Espírito Santo que habitou José, o mesmo Espírito que nos habita, encha as nossas vidas de todos os sentimentos que José teve para educar Jesus. Que nós, como pais, tios, avós, tutores, responsáveis por crianças, por adolescentes, talvez agora num papel de conselheiro dos filhos, que nós tenhamos do Senhor esse presente no dia de hoje, que é o presente de ter um coração como José teve, um sentimento como José teve, a paciência que José teve, a perseverança que ele teve, a determinação, a humildade que ele teve para entregar Jesus para o Senhor novamente. Deus, nós sabemos que muitas vezes esse não é um papel fácil como parece, mas nós sabemos que com a tua ajuda, com a tua orientação, isso é possível. E essa é a nossa oração, o nosso pedido e a nossa gratidão por esse papel que o Senhor nos permite desenvolver aqui na terra. Leva-nos em paz, abençoe esse dia e que durante essa semana as nossas vidas sejam recheadas de shalom. Amém? Vão em paz, shalom a todos vocês.